É, E aí, meu velho, vamos continuar aquela live que a gente não deu tempo de acabar, sobre libido, sobre TRH. A gente falou um bocado. Eu lembro que a gente chegou a falar, chegou até o DEA mais ou menos, mas faltou um monte de coisa para falar. Eu não lembro onde a gente e parou. vai faltar sempre, né? Vai faltar porque não dá, não dá para acabar. É um assunto quase inesgotável, né? Se a gente for parar a pensar, falar um pouco de neurociência, né? Talvez hoje, né? E os caminhos, né? Talvez que levam a essa coisa da libido, né? Talvez seja um pouco, talvez seja não. Eu acho que é fundamental, Adolfo, a gente falar de novo sobre a, a origem da palavra, né? Até porque é, muita gente acha que libido, né, é uma coisa dissociada, tanto das outras vontades interpessoais, que não é, que é o que a gente falou, mas a libido faz parte também de um conjunto, né, de emoções do ser humano, né, é, um conjunto de emoções do ser humano quando ele busca, na verdade, um par, né? Digamos assim, né? Se a gente pegar de mamíferos para cá, né? Então, a gente tem basicamente três funções fisiológicas, na verdade, neurobiológicas, né? Digamos assim, que seria o afeto barra ligação, né? O amor, né? Isso aí intrínseco ao ser humano, o afeto, né? As várias formas de amor, no caso, né? O afeto barra ligação e a libido, né? O desejo, né? Então, essas coisas caminham muito juntas, né? Então, a gente podia partir daí, né? Como é que é a tua visão sobre essas três coisas, já que a gente vai falar só sobre a libido no ser humano, né? Como é que funciona em paralelo com essas duas outras coisas, né? Que é essa questão do, em inglês a gente tem outro termo, né? O attachment, né? Que é a ligação, afeto, né? Essa questão de interdependência ou dependência, em alguns casos não muito desejáveis, né? E o amor, né? Que existe vários tipos de amor. Vou passar a bola para ti para a gente ir pontuando essas definições, né? Cara, essas definições são interessantes e difíceis, todas elas. E libido, você sabe, né? Quando você fala na libido nesse aspecto, você está falando na libido do ponto de vista sexual, que é um ponto importante, que está dentro da nossa, está dentro também da nossa preservação. Eu gosto de falar da libido em todos os aspectos, né, Artuzão? Então, libido como anseio. Todos os nossos anseios fazem parte da libido. Mas nesse ponto que você colocou, que seria o ponto mais, digamos assim, reprodutivo, né? É aquela libido quase predatória, né? Que tem relação com conseguir preservar o DNA. Cai naquela história toda da tirania do DNA, como se nós fôssemos seres cujo objetivo fundamental fosse manter esse tirano, né, estruturado pelas gerações, né, fazer com que ele se mantenha por cada vez mais gerações. Não sendo nada romântico e nada poético, de fato é isso que acontece. Né? Se a gente for observar, é isso que vem acontecendo há um tempão. A gente vem mantendo, né, esse código aí, vem sustentando esse código aí esse tempo todo. Né? E é isso que acontece. Para sustentar isso, essa libido é forte. Ela é forte a ponto de levar tanto machos quanto fêmeas a embates que podem levar, inclusive, ao custo da própria vida, para conseguir escolher os pares e para conseguir alcançar, né, a cópula e conseguir levar a reprodução. Inclusive depois, inclusive para proteger as crias, dependendo da espécie, né? Mas falando da espécie humana, a gente sabe que isso é uma verdade, pelo menos em geral, né? Então, essa parte da libido, ela fica bem crua aí, né? É uma coisa muito de manutenção da espécie mesmo. É importante. Quem quiser achar feio pode achar.
Eu vejo as coisas, sabe, muito assim, o Arthurzão, se eu pudesse voltar no tempo, se tem uma turma que é metralhar, era o pessoal do período romântico, sabe? Porque eles conseguiram cagar a cabeça das pessoas de uma forma assim, a cara, não é verdade? É, conseguiram cagar a cabeça das pessoas de uma forma irreparável mesmo. Estragaram um monte de conceitos importantes e fizeram as pessoas terem uma visão totalmente babaca sobre coisas que são objetivas, importantes e que são belas. Elas não são feias, só que tornaram as coisas feias por não serem babacas, como se a babaquice fosse bonita, né? Quando você fala no afeto e no attachment, nessa é que é difícil traduzir mesmo, Arthur, você tem razão. Porque é uma conexão, mas não é só uma conexão. É porque é como se tivesse um entrelaçamento, né? É, é- cara, é difícil. É como se fosse um adesivo, mas é difícil. Mas é uma conexão muito importante, muito forte, muito que gera talvez essa interdependência, que o ideal é que seja saudável, mas que nem sempre é como você bem pontuou, né? Eu acho até, Artuzão, talvez seja uma das relações mais importantes, porque ela é muito prática e ela é bastante utilitária. E quando eu falo isso, as pessoas às vezes chateiam comigo, vêm falar que eu estou dizendo que as pessoas se relacionam de forma utilitária, eu falo, acorda, pateta, tudo é utilitário. Todas as relações, elas envolvem, entenda. Não estou falando de utilitarismo, tudo é utilitário. As pessoas todas têm utilidades nas coisas. Tudo é útil de alguma forma. Isso não quer dizer que seja de uma forma mesquinha, de uma forma egoísta. Né? Tudo se relaciona por um motivo. As É, coisas não se relacionam por é nada. Né? porque quando a gente fala de utilitarismo, né, Outra coisa. a gente logo pensa em outra coisa, né? Eu não estou falando de utilitarismo. Exato. Né? O Aí utilitarismo seria seria uma visão é, mesquinha de mais-valia. isso. Né? É outra O coisa. que você tá falando talvez seja o que o Mises descreveu, né? Que é ação humana. Ou seja, um organismo sempre tende a se mover, a se projetar, a fazer algo para o seu bem, né? Para você sair do É ponto X para o exatamente ponto Y. isso. E não necessariamente por mesquinhez ou por ganância ou por querer aumentar alguma coisa, mas sim ele tem um desejo de se movimentar de X para Y, porque essa é a ação humana, porque isso é o que move tudo que nós fazemos. E não do ponto de vista apenas utilitário, né? Que é outra coisa. Exatamente, que é Então, outra coisa. vai ter lado de filosofia hoje. Não, mas você sabe o que acontece, Arthur? Porque repare, essa é a ação humana, eu diria que essa é a ação natural, Sim, né? É da natureza. Então a gente realiza as coisas para ir de A até B. Isso é normal, não tem nada de errado. Eu acho até errado quando tentam tornar isso feio. O feio é quando isso é realizado de forma mesquinha, egoísta e em busca baseado numa mais-valia. Não é o caso. Então, assim, todas as relações entre as pessoas, elas têm os seus porquês. Então, esse afeto, ele é prático. Você tem um afeto com a pessoa que você ama no sentido de amizade, no sentido de um companheirismo, no sentido romântico que seja, de amor, de sexual, o que quer que seja, você vai ter de outras formas, mas sempre tem algo que justifica aquilo. Isso não é gratuito. E o amor por si, aí a gente cai num fog. A gente cai num fog porque é engraçado, né, Arthur? Eu nunca encontrei uma explicação que conseguisse determinar claramente essa percepção que a gente tem. Tanto que você colocou uma coisa interessante, que eu acho bem interessante você colocou isso, você colocou que é próprio do ser humano, né? Porque a gente não tem como se comunicar com os outros seres para ver o que, é que eles acham dessa ideia, ou se eles acham alguma coisa dessa ideia, ou se eles têm essa ideia. Né? O amor, porque é um conceito de uma abstração tão absurda que eu acho que cada um tem a sua forma de perceber. Né? O que você acha? Fala aí. saindo um pouco do campo da subjetividade, né?
eu falo desses três campos porque é assim que a maioria dos estudos, né, de neurociência se mostram, né? De como é que esses estudos são feitos, né? É, eu tenho o mapeamento de sensações, de imposições a essas pessoas ou animais que seja, e eu tenho um mapeamento do que é que acontece no sistema nervoso central, por uma ressonância funcional, Funcional. por um eletrocefalograma, né? Por uma medição de neurotransmissores, né? Então eu tenho essas ferramentas que foram classicamente descritas, né? Como o amor, o attachment, né? E o desire, né? Que é o que a gente está falando aqui, né? Que é o libido, né? A libido Digamos isso, sexual. isso, É. a libido sexual, né? Só que dá para a gente extrapolar, Adolfo, quando a gente vê os mecanismos que regulam a libido sexual, toda libido, né? Porque, por exemplo, né? Nós temos a libido sexual modificada por, por odores do parceiro, por exemplo. Esses odores mudam conforme o ciclo menstrual, né? Conforme a fase reprodutiva da mulher. Então, não só a mulher vai exalar coisas diferentes, como vai perceber nos parceiros coisas diferentes. Então, isso é uma neuromodulação química, né? E isso a gente pode extrapolar para diversas outras coisas, porque o ciclo menstrual, esses odores, por exemplo, não geram só libido sexual, geram libido de quê? De açúcar, geram libido de neurastenia, né? De perda de paciência. Por quê? Porque a gente tem um desequilíbrio autonômico, a gente tem um desequilíbrio dopaminérgico barra serotoninérgico, né? E a gente tem um desequilíbrio na parte límbica, né? Cerebral, né? Que são os três mecanismos aí que regulam esse combo da afeição, digamos assim, entre um ser humano e outro, né? Então, se é para a gente talvez pontuar isso um pouco mais, de forma um pouco mais sólida, né? Esses estudos pontuam essas três coisas andando junto. E a primeira, né, a primeira, que é a coisa mais medular que vem quando a gente estuda relações humanas, isso aí mais no campo da psicologia do que na nossa área, né? Mas primeiro de tudo vem o quê? O desejo sexual, quando você está buscando um parceiro, né? Uma parceira, desejo sexual. Depois vem essa ligação que a gente falou, e depois vem a questão do amor, né? Que não é o amor fraterno, não é o amor a Deus, não, é o amor ao parceiro, né? O amor ah, sexual, digamos assim. Então, eu tenho essas três fases de desenvolvimento. A libido vem primeiro. E nesses estudos, né, nas descrições clássicas, na verdade, de psicologia, eu tenho a formação dos casais, né, tradicionalmente o que monogâmicos, né, para você poder descrever essas coisas, e heterossexuais, que é como é descrito a maioria desses estudos, né? E a partir disso você tem o quê? A quebra das relações. E aí é onde o pessoal vem muito atrás, porque o que é que cai primeiro? É o que começa primeiro, aquele desejo sexual. Você ainda continua com aquele carinho, aquele amor pela pessoa, você ainda continua com aquela ligação, mas muitas vezes cai. Por quê? Porque eu tenho aquele desbalanço bioquímico, né? Então, esse desbalanço bioquímico que a gente extrapola do desejo, libido sexual, talvez seja o que a gente seja interessante a gente falar de tudo que regula isso aí, né? Porque isso, sem dúvida, é uma das coisas que justifica a taxa de divórcio que a gente tem hoje, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, acima de 50% em 3 anos, né? De casamento. Então, a última vez que eu vi, pelo menos.
Então, não é por outro motivo que as pessoas se queixam disso, né? E nós podemos mapear o que é que acontece. Claro que nós não controlamos todas as variáveis e nem sabemos todas as variáveis ainda, né? Mas a gente sabe de muita coisa e essa muita coisa, né? Essas muitas coisas, ah, nós podemos intervir, né? Não só para manter uma libido irracional, né? Uma vontade sexual, mas sim para, por exemplo, manter uma, uma relação saudável, né? A gente visando essa parte bioquímica, né? As pessoas podem e devem, na verdade, usar instrumentos de fisiologia para isso, na minha opinião, né? Se tratar, evitar doenças, né? E a partir disso, a gente regulando esses pontos, a gente vai regular outros cravings, digamos assim, outros desejos da mente humana que estão muito ligados a esse libido sexual, que muitas vezes é só uma pontinha que aparece quando está tudo errado, né? Como é que você vê aí essa... Concordo com você. Na verdade, Artuzão, a gente sempre usa a libido sexual como termômetro para as libidos, né? Até porque, em geral, ela é a última a escangalhar de vez, digamos assim. Até por ser talvez a mais primal, né? Então ela é a última a arrebentar. Isso é interessante, porque na prática do consultório ajuda a gente um bocado. Então, quando a gente consegue ter isso organizado, de fato, ajuda a manter o resto bem. O pessoal faz até piada com essas coisas, né? Piada de escritório, tem muito isso, né? Quando você chega feliz de manhã no escritório, o que o pessoal fala? Então, então isso gera muita brincadeira até, e faz todo sentido. Porque você vai estar o quê? Com seus circuitos dopaminérgico, serotoninérgico, pelo menos, bem azeitados. Isso já te dá o quê? Dopaminérgico vai te dar o quê? Recompensa, serotoninérgico, satisfação. Então tá tudo ali no lugar, tá tudo bem, você tá, digamos, atendido e pronto para exercer suas funções de forma tranquila, né? Exercer suas funções de forma satisfatória. É exatamente o que você falou. Quando a gente usa, por exemplo, quando um paciente usa um antidepressivo, na maioria das vezes, para os mais comuns que a gente tem hoje em dia, ele está incidido em um desses dois ou nos dois circuitos, de forma mais direta ou indireta. E o não entendimento disso, muitas vezes, maior parte das vezes por parte dos próprios profissionais que prescrevem, é que faz o negócio não dar certo. Porque o que acontece? Você faz isso, mexe no circuito, dá uma intensificada, não mexe na vida da pessoa. Muda um pouco a percepção dela, muda um pouco a sensação, mas não muda a vivência. Ela melhora por um tempo, depois ela vai habituar com aquilo, vai acontecer o quê? Tem que aumentar a dose? Tá, aumenta a dose, volta a sentir um pouco de benefício, habitua de novo. Aí vai acontecer o quê? Não chega na dose, dá para aumentar mais. E aí faz como? Né? Porque no fim das contas, tudo é isso, tudo são esses circuitos. Então você cai no que você falou. Os circuitos que envolvem o sistema límbico e essas regulações neuroquímicas, que têm relação direta com os hormônios esteroidais. Exatamente. Nesse caso, muito intimamente com os androgênios e com o estradiol. Então a gente, para o pessoal não pensar que a gente saiu do tema, que a gente não saiu. Tem relação tremendamente íntima, né, com os hormônios esteroidais, né? Porque quando você entra no processo menopáusico, por exemplo, e começa a ter alterações comportamentais, em muito, o motivo é justamente esse. Na Exato. deficiência hormonal, você vai ter uma alteração da composição dessa neuroquímica pela alteração da composição hormonal. Não é isso mesmo, o Artuzão? Exatamente, né? Esse exemplo que você deu é fantástico, porque, por exemplo, muita gente acha que a dopamina é o neurotransmissor só da recompensa, né? Só que dopamina é crucial para a vontade. Logo, se aquele cara que lê a coisa mais linear, né, que tem um pensamento mais linear, vai pensar, então se dopamina é o hormônio da vontade
e da recompensa, quanto mais melhor, né? Só que aí é o grande erro. Por quê? Os neurotransmissores trabalham em equilíbrio. Se eu tenho um pico de dopamina, eu vou ter uma compensação em outra parte. E quanto maior é o pico de dopamina, maior é a queda, maior é o down regulation. E mais tu vai precisar de um estímulo para formar dopamina e para estimular aquela fenda sináptica que foi estimulada com uma dose X. Cada vez tu vai querer mais. Então a saída não é ter mais dopamina, por exemplo. A saída é eu ter um equilíbrio entre esses neurotransmissores, né? E obviamente não é dando uma droga que aumenta a quantidade de dopamina na fenda sináptica ou aumenta o tempo de ligação da dopamina no seu Ou receptor. que cumpre a função dela, ou que cumpre a função dela, Exato. pior ainda, E né? pior ainda. Pior ainda. Mas é a mesma coisa do GLP-1, Arthur. É a mesma coisa do GLP-1. Cara, entenda, a imbecilidade se estende por um vasto campo, entende? E ainda vira padrão e vira diretriz. Por quê? Porque é fácil. Entende? Porque é fácil. E porque vem aquela velha estupidez de sempre. Ah, mas quando eu uso eu me sinto bem. Eu falo, tá bom, se você cheirar cocaína, provavelmente você vai se sentir bem também. Será que isso vai ser bom? Porque eu te garanto que se você fumar um cigarro, você também vai se sentir bem. E será que isso vai ser bom? Então, cara, você sabia, Arthur, mas precisava de umas colocações um pouco mais francas, assim como a gente tenta fazer. E olha que a gente nem pode ser tão franco quanto a gente gostaria, Sem dúvida. né? Né? Se Porque você, você e se eu aqui, a você, gente fica se segurando. se você tivesse aqui em Fortaleza e a gente tivesse tomando um uísque agora, com Não, no dia certeza que a eu gente chegar aí ia. que tiver eu, você e Altran, eu acho que a palavrão mais bonito que a gente vai soltar vai ser porra, vai ser o mais bonitinho. É, Porque, cara, isso é revoltante. Sabe? São coisas do tipo, como o post que eu fiz hoje, cara, foge do assunto um pouquinho, mas volta, né? É eu vendo o cara prescrevendo Orlistat com vitamina D, coenzima Q10 e ômega 3. Aí eu fico assim, primeira imbecilidade, achar que inibir a absorção de gordura vai emagrecer alguém, já está errado. Segunda estupidez, e prescrever um monte de substâncias lipossolúveis que dependem de gordura para ser absorvidas, junto com o inibidor de absorção de gordura. Irmão, puta que pariu, você é não sabe, difícil. você não sabe como é bom ouvir isso, né? Assim, cara, é, que prescreve Orlistat, assim, é uma dica aqui para todo mundo que está assistindo, né? Você viu o Orlistat numa prescrição? Fuja, Sai fora, sai fora. fuja. Essa pessoa não sabe o que está fazendo, não sabe o que está fazendo. Se prescreveu o estágio para emagrecimento, não sabe o que está fazendo. E Você se já tentar ganhou. justificar dizendo que é para você conseguir fazer cocô porque você está tomando Ozempic, não, também não. Ó, não, não. Mas, Tá, desculpa, mas não pessoal, mas não tem é isso, assim. mas não tem nenhum fundamento, né? Porque Não justifica. na Não verdade, justifica. Era melhor dar um óleo mineral. Faz o bom e velho óleo mineral. qualquer Porra, coisa, não qualquer justifica. laxativo, isso, exato. Qualquer Não laxativo vai ser mais justifica. barato e menos nocivo, É, né? menos nocivo. Então, assim, é o que eu falo. A prescrição das coisas, ela precisa ser feita de uma forma mais lógica, precisa haver um pouco mais de raciocínio e reflexão. Sair desse copiar e colar, sair dessa ideia imbecil de protocolos. Protocolos. Gente, a gente está no ambiente clínico, com um paciente, durante uma hora e meia, 2 horas. Cumprir protocolo por que diabo? Se você pode analisar aquela pessoa, pedir, não estou em emergência, não estou em urgência, o paciente não está parando na minha frente, não Exatamente. está se encopando na minha frente, Muita pô, não gente, justifica. muita gente acha, viu, Adolfo, Ah, que muita gente às vezes não acredita quando eu digo que a minha consulta, ela tem, ela tem, assim, mais, quase uma hora a mais, né? De primeira vez, pelo menos, né? Para eu montar uma prescrição.
eu nunca monto a prescrição na sala, porque eu vou sozinho rever tudo, rever os exames, pensar e fazer todas as alocações do que aquele paciente mais precisa, além de ver custo-benefício. Então, assim, eu demoro cerca de, vou botar aí 40 minutos a 1 hora numa prescrição nova, né? Então, assim, muita gente não acredita nisso, mas eu realmente faço isso porque faz toda a diferença. Porque se fosse para fazer um protocolo, eu entregava lá na hora, não tinha trabalho, não, assim, não é isso que eu quero fazer, né? As pessoas acham que tratar, né, fazer uma prescrição é você copiar e colar. Isso é ridículo, né? Muita gente, até colegas, né, não dão valor a isso. Mas isso aí é o que faz toda a diferença, né? Isso aí é o que isso aí é que é medicina de verdade, né? E não outra coisa, né? Se Cara, desde sempre eu cinzelo as minhas prescrições enquanto eu faço a consulta. Cada prescrição é única, sempre foi. E eu faço questão que seja assim. O que eu faço, Artuzão? Eu deixo um monte de coisa no meu computador em um arquivo único, grandão. Um monte de coisa eu deixo pronto, escrito, só para não ter que escrever de novo. Ah, aí eu começo a burilar. Eu vou apagando. Aí a outra metade está toda aqui. Eu vou escrevendo. E vou compondo. Aí as próximas vezes que o paciente vem, eu vou incluindo, colocando tal, e sempre vou fazendo assim, durante a própria consulta. Porque eu já sou macaco velho, já vou fazendo isso há mais tempo, né? O tem mais costume. E assim a gente vai fazer nossas prescrições que são personalizadas e únicas, e que não obedecem protocolo de nada. Eu brinco com o paciente, Arthur, eu falo e assim, se você muitas vezes a vier, gente tem que mudar, né? tem Muitas que vezes a gente tem mudar. que mudar. É. Não, eu brinco com o paciente que se ele vier de manhã, eu vou fazer a prescrição de um jeito. Se ele vier de tarde, talvez eu faça de outro. Perfeito. Porque eu vou lembrar de outra coisa, pensar em outra coisa, vai me contar outra coisa, eu vou ter visto outra coisa, corre o risco de eu ter visto outra coisa de outro paciente que me deu uma outra ideia, sabe? Isso tudo é bom, cara. Nossa mente está dinamicamente ali adaptando tudo, sabe? Construindo e criando, isso é bacana, né? Isso dá, inclusive, para nós, sabe o quê? Para o nosso trabalho? Libido. A gente tem tesão de fazer o que faz. Exatamente. Isso é muito bom. Exatamente. É, isso é muito Dá bacana. muito mais trabalho, dá muito mais trabalho, mas cada vez que a gente pensa naquela adequação, que a gente busca uma melhor associação, a gente evolui. E a gente sabe disso, né? A gente está testando, a gente tá evoluindo, está buscando, está pensando a melhor combinação das coisas, o melhor custo-benefício, que é, infelizmente, mas né, não existe nada, não existe recurso infinito. Então a gente tem que trabalhar com aquilo que é possível fazer. Então, muitas vezes, eu, pelo menos, né, tenho menos experiência que você, eu me empolgo um pouco, né? Às vezes é uma coisa assim, mas muito cara, digamos assim, né? Mas a gente vai Acontece, trabalhando isso. Artuzão, acontece. Mesmo a gente acostumado, acontece, que a gente não tem monitoramento dos preços das coisas todas. Então, de vez em quando, dá um pipoco, o paciente manda mensagem, Dolph, esse negócio foi muito caro. Aí a gente tem que ajustar e faz parte, né? É isso mesmo, cara. Tem que ser assim mesmo e vamos para frente. Mas, ó, bicho, a gente voou agora. A gente deu uma Poxa volta vida. agora. Mas, assim, a gente voou, mas assim, voltando Hum. para desregulação de neurotransmissores, né? O que é que isso aí vai fazer, Adolfo? Se eu tenho um desequilíbrio de dopamina, né? Eu vou ter um desequilíbrio de cortisol. E esse cortisol não aguenta por muito tempo, né? Então eu vou ter o quê? Adrenalina. Ou viver às custas de adrenalina. Essa adrenalina vai fazer o quê? Vai fazer despencar toda toda a produção, na verdade, né, hormonal anabólica. Não existe nada mais catabólico, né, do que adrenalina em excesso. Então, para quem não sabe, o estressado crônico, aquele que vive sem libido, né, que é um marcador de estresse,
Se você não tem libido, libido no sentido amplo, você é um estressado, logo, provavelmente seu cortisol está em processo de falha, você vai ter muita adrenalina e isso não dura por muito tempo. Essa adrenalina vai romper seus outros neurotransmissores, né? Vai consumir tudo, vai consumir, vai bloquear, na verdade, taxas de conversão boas dos hormônios, vai bloquear a produção hormonal, vai fazer você sinalizar para estocar mais gordura. Essa gordura vai fazer efeitos negativos, né, na sinalização hormonal. E é por isso que a gente, lá para o final, por isso que o hormônio não é o mais importante, a gente vai ter um desbalanço hormonal, de uma testosterona, de um DHEA, né, de um estradiol. Você vai ter muito isso pela própria depressão do cortisol, né? Porque na hora que você começa a puxar, tem que lembrar sempre de uma coisa: o cortisol é prioridade, né? Para o organismo esteroidal, o cortisol é prioridade. Então começou a faltar, o corpo tenta jogar para lá. Só que quando o corpo tenta jogar para lá, lá está em cima na árvore de conversão. Não sobra para descer. Se não sobrar para descer, vai faltar todo o resto. Então, vai faltar todo mundo, simplesmente. Se faltar DEA e androstenediona, falta libido. Se faltar testosterona e faltar estradiol, falta resposta ativa. Vai faltar DHT, vai faltar 3-alfa-diol, falta ereção, tanto peniana quanto clitoridiana. Falta resposta erótica de toque. As áreas de resposta de toque, né, você começa a não ter. Então, tudo começa a ficar ruim. A resposta muscular, tanto de ação quanto de recuperação, começa a não funcionar. A recuperação articular começa a não funcionar direito. Você começa a ter mais dores. Olha que coisa doida, né, Arthur? Pela depressão do cortisol, você começa a ter mais inflamações, então começa a aumentar a sua propensão a doenças autoimunes. Isso tudo, pessoal, por causa do estresse crônico que o Arthur citou. Você vê que negócio pirado. Isso tudo porque você não está tendo compensação, repouso, né? Não está respeitando, talvez, a necessidade do seu corpo e sua mente de aquela parada quando o buzu para que solta aquele gás assim da suspensão, né? Não está dando aquele tempo que é necessário. Não está se dando aqueles momentos, né, de lazer, de compensação diário, né? Aquele momento do vovô que lia o jornal e tomava um café, aquele momento de vovó que assistia a novela e que todo mundo respeitava porque aquele momento era deles, né? Então era aquele meu momento de ler o gibi quando estava fazendo cocô, que ninguém batia na porta do banheiro porque sabia que estava lendo meu gibi. Então, isso tudo, a gente vem sendo induzido a achar que é bobagem, e não é, né? Essas coisinhas são importantes. E antes de tudo, a coisa que Arthur fala muito bem, que é o sono, né? Que é o grande regulador desta miséria toda, tanto através do sono por si, quanto da própria melatonina, né, Arthurzão? Se eu não tenho sono, né, adequado, eu não tenho reparo celular. Principalmente um reparo celular neuronal, a nível neuronal. Eu não vou render mentalmente, eu não vou ter a minha neurobiogênese estimulada, eu não vou ter a minha compactação de memórias que eu faço de informações durante o dia lá do hipocampo, do centro de memória. Coitado do Pois hipocampo, né? é, Coitado do hipocampo. para o córtex, então não tenho essa transmissão, logo, eu não tenho um aprendizado bom, eu começo a não regenerar essas células do hipocampo, logo, eu perco a memória de curto prazo também, perco a capacidade de reter informações e, obviamente, se eu não tenho uma saúde mental, é impossível ter uma saúde física. E aí eu tenho o quê? Dano mitocondrial, né? Tenho fadiga crônica, posso ir para o outro polo, ter fibromialgia, dores crônicas, ter outros tipos de doença, desencadear doenças neuropsiquiátricas e muitas vezes a disfunção de libido é o ponto inicial, apesar de que do libido em geral
talvez ela seja, como você disse, a última a cair. Quando a gente amplia um pouco mais esse espectro de doença neuropsiquiátrica, né, a Vai libido ser o às primeiro vezes aspecto. isso é um sinal precoce de algumas dessas doenças. Então, se você deixar para lá, vai rumar para algum lugar dessas patologias, né? E assim, não vejo possibilidade, né, de um psiquiatra, de alguém que trate um transtorno de ansiedade, por exemplo, uma depressão grave, tratar sem regular o sono de forma adequada. E quando a gente fala de regular o sono de forma adequada, não é sedando, né? Que é o que esse pessoal faz, né? Porque, para quem não sabe, a gente precisa de todas as fases do sono para cada coisinha. Então, o sono não REM é muito importante, cada fase e ciclo é importante, o REM é importante para outras coisas, e quando eu estou sedado, seja por um canabidiol, seja por álcool, seja por benzodiazepínico, seja por antidepressivo com efeito GABAérgico, né? Enfim, por um antipsicótico que seja, eu tenho supressão de certas fases do sono. Eu tenho um sono desregulado, de uma arquitetura quebrada, né? E é por isso que esses problemas se desenvolvem. Porque esses remédios, essas coisas que sedam, não tratam o sono. Na verdade, eles são disruptores do sono, né? Aquilo não é sono. Remédio para dormir, pessoal, não dorme. Remédio para dormir derruba, seda. Isso não é igual a dormir. Artuzão, considerações É, finais, já estamos acabando. é Nem isso aí. parece. É, Ó, vamos ter que fazer parte 3, negão. é Vamos verdade. ter que fazer parte 3, que hoje não deu nem para molhar o bico direito, entendeu? Que esse negócio que me atrapalhou, atrasou a gente um pouco. Então eu tenho que fazer parte 3. É, Considerações finais, vá, comece você. meu amigo, só te agradecer, né? Acho que nas próximas vão ser cada vez mais filosóficas, depois a gente passa mais para a parte técnica hormonal mesmo. Acho que assim é bacana, a gente nem vê o tempo passar, né? É, Com é certeza. bacana. E só te agradecer mesmo, cara, né? A próxima será em breve. Ô, irmão, eu que te agradeço, é sempre um prazer estar contigo, uma satisfação. A gente desenvolve junto, a gente aprende junto, é sempre tudo muito bom. Agradeço a vocês que assistiram, agradeço a você que esteja assistindo aí em outro momento, em outra hora, porque isso aqui está gravado, vai estar gravado e está gravado para você que está assistindo em outro momento. Estou falando com o futuro agora, viu, Arthur? Aqui no perfil e no YouTube também. Quem não está inscrito ainda, pessoal, Medicina de Atitude no YouTube. Você já está com o canal no YouTube, Artuzão? Ainda não. Então, quando tiver, vai anunciar também. Mas, pessoal, segue lá o Arthur no perfil dele. Quem não está seguindo, quem não está me seguindo aqui, segue aqui. Bola pra frente. Fiquem todos com Deus. Beijo grande, boa noite. Até mais. Meu velho, valeu. Abraço, Tchau, meu querido. tchau.